Estamos vivendo um ano que é o ano de mais oração e mais trabalho. E dentro disso, eu estive lendo, refletindo, buscando, meditando em uma epístola, em uma carta. Uma epístola é uma carta que mexe demais com o meu coração. Porque eu acredito que se você já ouviu falar dessa carta, você também gosta dela. E se você nunca ouviu, você vai gostar dessa carta. Porque pense em uma coisa: se você tivesse a oportunidade de dizer suas últimas palavras antes de morrer, infelizmente, a oportunidade de ser pastor me fez levar em muitos lugares. E um dos lugares mais tristes que eu já tive que entrar e que entro com frequência são em UTIs e salas de tratamento paliativo. Não sei se você sabe o que é uma sala de tratamento paliativo dentro de um hospital. É uma sala que os enfermeiros já não têm tanta atenção, eles simplesmente medicam a pessoa para os últimos momentos. Essa semana mesmo, eu e meu pai fui fazer uma visita para uma prima minha, que está sob um tratamento muito sério paliativo. Ela não reage, ela não sente nada. É muito triste. Passamos com isso com a Edna na UTI. Mas o interessante é que pessoas que têm a oportunidade de dizer as últimas palavras, essas últimas palavras ficam marcadas nas nossas vidas. Não sei se você teve, com certeza quem já perdeu um ente muito querido, vai lembrar da última vez que conversou com ele. Quais foram os últimos conselhos, as últimas palavras. E isso nos marca de uma forma muito profunda. A carta que nós vamos ler nos próximos domingos, ela fala justamente, ela foi escrita por um homem que estava para morrer. Só que esse homem, ele não tinha câncer, ele não tinha nenhuma enfermidade, ele estava num corredor da morte e sabia que iria ser executado. E aí, é nessa dinâmica que nós vamos mergulhar nesses próximos domingos. Nós vamos ler uma carta de um homem que sabia que iria morrer, mas que ele usa as suas palavras para motivar, incentivar, fortalecer um jovem obreiro. Olha que coisa linda. Não é uma carta de murmuração, não é uma carta de arrependimento, não é uma carta de reclamação, é uma carta para motivar aquele ao qual ele estava passando o cajado. E o nome desse jovem era Timóteo. E eu queria convidar você a abrir comigo sua Bíblia em 2 Timóteo. Abra sua Bíblia comigo, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Hoje nós iremos refletir sobre o capítulo de número 1. E eu quero ler com você para deixar uma ênfase no versículo de número 6. 2 Timóteo 1:6. Segunda carta de Paulo a Timóteo 1:6. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo, você acompanhar essa leitura comigo. Diz assim: por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você. Eu vou ler de novo. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa noite. Te agradeço por essa reunião tão abençoada. Eu te agradeço por homens, mulheres, jovens que o Senhor trouxe aqui essa noite, para de alguma forma ter um encontro com essa palavra. O Senhor sabe que essa semana eu orei não uma nem duas vezes, para que o Senhor pudesse direcionar acerca do que ministrar para a igreja. O Senhor sabe que eu me coloquei na sua presença e perguntei: Pai, o que o Senhor quer falar conosco? E o Senhor trouxe essa mensagem, o Senhor trouxe esse caminho, o Senhor trouxe essa direção. Então, mais do que tudo, eu sei que há corações abertos para essa mensagem essa noite. Ou pelo menos que o Senhor quer direcionar essa mensagem para as nossas vidas. Conduza-nos, ensina-nos, transforme-nos, molde-nos, capacita-nos. Mas mais do que tudo, eu quero pedir, Senhor, reaviva-nos nos seus propósitos. Em nome do Senhor Jesus.
Amém e amém. Queridos, como eu estava dizendo, o Paulo escreve essa carta para um jovem obreiro chamado Timóteo. O Timóteo, nesse momento, ele está em Éfeso. Essa carta, os historiadores vão datar ela do ano 60 depois de Cristo, 64 depois de Cristo, mais ou menos. No ano em que Nero, o imperador romano, está dominando. Eu acredito que, independente de igreja, talvez você já ouviu falar do Nero. O imperador romano que meteu o louco, o cara era doido. Ele entrou no poder muito novo, com cerca de 17 anos. E ele era excêntrico. Ele pegava o dinheiro público e construía coisas gigantescas. Ele era ostentador. Ele usava o poder dele, irmão, desculpa o teor da palavra, mas isso é história. Ele usava o dinheiro público, o dinheiro dele, para fazer orgias. O cara era doido. O Nero era maluco. O poder subiu para a cabeça dele, e todo imperador tinha uma síndrome de querer ser Deus também. E o Nero, a história vai dizer que houve um incêndio em Roma. E a maior parte dos historiadores vão dizer que quem colocou o fogo em Roma, quem deu as ordens para que Roma fosse incendiada, foi Nero. Porque Nero ele não se contentava com algumas partes de Roma que era feia. Tipo, não gosto desse bairro. Bairrozinho nojento, de gente nojenta. Como que eu faço? Taca fogo. Algumas perspectivas históricas vai dizer que a motivação de Nero ter pedido para algumas pessoas colocar fogo naqueles bairros, e esse fogo se alastrou, foi porque ele queria não ver mais aqueles bairros feios. Mas o fogo tomou proporções gigantescas. E o Nero, para não ficar feio na história, sabe o que ele fez? Eu estou falando de história, não estou falando de Bíblia ainda. Sabe o que o Nero fez? Quando viu que o bicho pegou, algumas pessoas vão dizer, e se liga nisso, que enquanto Roma pegava fogo e ardia em fogo, Nero tocava sua lira. Olha que coisa doida. E aí, a história vai dizer que Nero, quando percebeu que a besteira que ele fez foi grande, ele precisava achar um culpado. E ele já estava com birra desses homens chamados cristãos, dessas pessoas chamadas cristãos, porque esses cristãos eram esquisitos, não tinha onde morrer, não tinha onde cair duro, e não se prostravam para o imperador. Eles estavam dizendo que eles tinham um rei que era maior que o imperador. Ai meu Deus, Nero ficou louca. Ai meu pai eterno. Nero, o imperador, ele tinha essa síndrome, que só ele tinha que ser adorado. Então o que ele fez? Ele pegou o engate dessa questão do fogo que ele havia colocado em Roma, e ele colocou a culpa em quem? Nos cristãos. Nero coloca a culpa nos cristãos, e aí começa uma perseguição no ano 64 depois de Cristo, durante o império de Nero, onde os cristãos foram massacrados. Irmão, você dizer que você era cristão era terrível. As reuniões dos cristãos eram escondidas. Nero, ele fez algo extremamente terrível. Ele prendia os cristãos, ele jogava os cristãos no circo. E no circo era tipo o Coliseu mesmo, naquela ideia de colocar os cristãos para ser devorado pelas feras. No domingo era isso, vamos agradar o pessoal, traz algum cristão aí, colocava no meio da arena para os leões comerem. E a gente ainda reclama de ar-condicionado. A gente reclama do irmão que está na frente, pelo amor de Deus. E aí, uma coisa que mexe muito comigo, alguns cristãos, e os cristãos não negavam a fé. Sabe o que Nero fazia? Ele pegava alguns cristãos e colocava em postes ao anoitecer na cidade e tocava fogo para os cristãos serem a tocha que iluminava a cidade. Não sei se você já pôde assistir um filme chamado Paulo, Apóstolo de Cristo. Esse filme ele traz um pouco de um relato histórico sobre esse contexto de martírio de alguns cristãos. Vale a pena assistir. Inclusive, nesse filme, a gente pode entender que esse filme também se trata do Paulo na cadeia em Roma, escrevendo também essa carta.
porque ele está prestes a ser executado. Convido você a assistir Paulo, apóstolo de Cristo, vale a pena. Aí, vai ser mais curto que o Round 6, 2. Você vai rapidinho, matar rapidinho. Vai ser mais curto que um dorama. Eu não sabia o que era isso, eu vi as pessoas falando, será que é dinheiro? É amor, né? Ai, que romântico. E aí, entenda, esse é o contexto do Paulo. O Paulo já havia sido preso uma vez em Roma, só que em uma prisão domiciliar. Ele tinha alugado uma casa e a prisão dele era ali. Ele podia evangelizar, ele recebia visitas, ele inclusive evangelizou os guardas. Mas nessa segunda prisão de Paulo, ele está de fato em um cárcere. Ele está em uma cela úmida. Ele está preso e a única pessoa ao qual Paulo recebe visita é de Lucas. Somente o doutor Lucas está com ele naquele momento. Então Paulo ele está ali num corredor da morte, em uma cadeia trancada. Ele está ali em uma cadeia escura de Roma, sabendo que vai morrer. E ao invés de se lamentar e chorar e murmurar e dizer, que maldita hora que eu fui virar crente, por que eu fui inventar de pregar o evangelho? Não, ele pega os recursos que ele tem ainda, ele começa a escrever cartas, e essa aqui, justamente essa carta, que nós vamos pensar algumas coisas essa noite, é o relato da última carta de Paulo escrita. Uau! Creio que eu consegui talvez aguçar sua curiosidade, de falar, o que esse cara escreveu? Quais são as murmurações, os arrependimentos dele? Ah, meu irmão, sabe, versículo 1 e versículo 2, o Paulo ele já começa saudando como ele sempre sauda. Ele diz assim, eu Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Jesus Cristo. Escreva essa carta a Timóteo, meu filho amado, que Deus o Pai e Cristo Jesus nosso Senhor lhe deem graça, misericórdia e paz. Olha que coisa interessante, ele começa uma carta ao invés de falar, olha Timóteo, você sabe que eu estou preso, você sabe que eu estou numa pior, você sabe a situação que eu estou. Não, ele começa uma carta. E eu acho interessante dessa forma com que o Paulo está no versículo 1, eu gosto muito interessante de como Paulo, ele relata algumas coisas. Ele começa a carta dizendo, eu Paulo, apóstolo. Ele gosta de usar essa assinatura. Ele diz, eu sou Paulo que sirvo, o meu serviço é ser apóstolo. Eu sirvo Jesus Cristo como apóstolo, não pela minha vontade, mas pela vontade de Deus. Quando eu faço por que eu sou pastor? Eu não sou pastor, eu sou o Rodrigo que é pastor. Eu não sou o pastor Rodrigo, porque o pastor Rodrigo é um título. Pastor Rodrigo é um título que eu coloco, que as pessoas colocam para que elas sentem num lugar diferenciado. Mas eu não tenho como fugir do pastoreado, porque eu não sou pastor porque eu quero, eu sou pastor porque dá vontade de Deus sobre a minha vida. Quando você entende que o seu chamado não é uma escolha humana, quando você entende que o seu chamado não é simplesmente um desejo, você ministro, você evangelista, você... Não! Quando Deus te escolhe, meu querido, cabe a você e a mim simplesmente se sujeitar e dizer, eis aqui, Senhor, o teu servo, me usa do jeito que o Senhor quer, me usa da forma que o Senhor quer. Porque servir a Deus não é títulos, servir a Deus é serviço. Eu, Paulo, apóstolo. A gente conhece gente que escreve ao contrário. Eu, apóstolo Paulo. Eu, pastor Rodrigo. Eu, missionário Diego. Esses títulos que engrandecem as pessoas, mas que num primeiro momento que o calo aperta, ele esquece que quem chamou ele não foi ele, foi Deus. E o Paulo ele diz isso. Eu tenho uma missão, a minha missão é anunciar a vida que Ele prometeu por meio da fé em Jesus Cristo. Olha que coisa interessante, o cara está no corredor da morte, o cara está para morrer, o cara está para ser executado, o cara está preso, o cara não tem mais perspectiva de vida, mas ele ainda entende que o que ele foi encarregado é maior do que ele ainda entende que a mensagem de Deus é maior do que ele, a mensagem de Deus é maior do que o Rodrigo, a mensagem de Deus é maior do que você, a mensagem de Deus é maior que o avivamento bíblico, a mensagem de Deus é maior do que toda essa igreja, a mensagem de Deus é vida.
Nós temos que ter essa compreensão. Porque não são as circunstâncias que nos cercam, porque não são as dificuldades que nos limitam, porque não são as minhas fraquezas que vão parar o Evangelho. Aleluia! Você crê nisso? O Evangelho é maior do que eu e você. O Evangelho é maior do que eu e você. E meu irmão, se você chegou aqui essa noite pensando, poxa vida, minha vida não está legal, eu estou cheio de problema, e eu vou buscar uma solução na igreja. Legal, você chegou no lugar certo. Porque eu acredito, querido, de verdade, quando eu olho para uma carta dessa de Paulo, quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para o contexto da igreja, eu entendo uma coisa: igreja não te afasta do sofrimento. Jesus não te afasta do sofrimento. Jesus te ensina a sofrer do jeito certo. O Espírito Santo te ensina a sofrer do jeito certo. Porque todo mundo que está aqui sofre. Todo mundo o cara perdeu a mulher em dezembro e está aqui sentado. O Danilo está com a esposa dele com dor de cabeça, e a gente orou por você, Pri. Está aqui louvando ao Senhor. Tem gente aqui com problema financeiro e está aqui louvando ao Senhor. Tem gente aqui com problema de saúde e está aqui louvando ao Senhor. Tem gente aqui com o coração fraco, mas acha força para cruzar a rua, para vir louvar o Senhor. Tem gente aqui que não sabe o que vai fazer da vida, que está cheio de problema, mas está aqui louvando ao Senhor, porque problema todo mundo tem. E você achar que você vai servir a Deus quando você não tiver problema, como diz o Oliveira, lamentabilismo, engano. O Evangelho não é para que você não tenha problema, mas para que você entenda que o Evangelho em você é maior do que os problemas. Aleluia. Amém? Uau! E o Paulo ele vai dizendo isso. E no versículo 2 ele está falando que ele está escrevendo essa carta. Ela é direcionada a quem? Ao Timóteo. E ele fala que o Timóteo, versículo 2, ele vai falar que o Timóteo é um filho amado. Paulo era filho sanguíneo de Paulo? É claro que não, irmão. Ele está dizendo que o Timóteo era um rapaz que ele tem como um filho, que ele criou na fé, que ele trabalhou, que ele caminhou, e que ele deposita isso nele. E o Paulo, ele começa essa carta, é praticamente uma oração. Ele está ali rendendo graças, ele está saudando em nome do Senhor Jesus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, você tem que começar louvando a Deus, continuar louvando a Deus e terminar louvando a Deus. É isso que eu aprendo com o Paulo. Como você começa seu dia? Louvando a Deus? Como você começa seu dia agradecendo ao Senhor? Como você conversa com as pessoas? E o interessante é que é uma conversa com alguém. Ele está conversando com alguém, ele está falando assim, poxa vida, Bruno, Rodrigo, eu louvo a Deus por sua vida. Deus seja engrandecido sobre a sua vida. Porque assim, irmão, quando a gente começa um relacionamento com Deus na frente, a probabilidade de ele dar mais certo. Você está afim de namorar? Será que você tem coragem de olhar para o seu paquera, para o seu crush e dizer, ei, que Jesus se revele em sua vida, varoa. Vaso, que Jesus seja um reflexo em sua vida, para que Ele possa revelar a boa vontade dEle, tanto para mim quanto para você, para saber se nós troca a saliva, dá a mão dada e vai viver uma vida juntas, ou se é puro fogo, ou o que for. Será que nós estabelecemos os relacionamentos dessa forma na nossa vida? Colocando Deus desde o princípio, no meio e no fim? A gente faz as coisas do nosso jeito e depois a gente quer que Deus conserte. Deus não é um faxinildo. Deus é Deus, amém? E o Paulo, ele mostra isso pra gente. Ele começa falando e engrandecendo e introduzindo Deus. E o versículo 3, eu acho muito maravilhoso, que o Paulo, ele vai dizer o que no versículo 3? Ele vai dizer, eu dou graças a Deus, eu dou graças por você ao Deus, que sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, sempre me lembro de você em minhas orações de dia e de noite. Olha que coisa interessante, irmão. Paulo está numa cadeia, Paulo está aprisionado, Paulo não tem WhatsApp, Paulo não sabe das notícias de lá de fora, as notícias de lá de fora demoram muito para chegar, mas tem uma coisa no coração e na mente de Paulo, a vida daqueles que ele ama. E eu quero dizer para você, irmão, às vezes você não tem notícias das pessoas, você não pode chegar e tocar as pessoas, às vezes nós não podemos intervir na vida das pessoas diretamente, mas tem uma coisa que nós podemos fazer continuamente, que é dobrar os nossos joelhos e orar. Nós podemos se aproximar de qualquer pessoa através da oração.
A gente pode dobrar o nosso joelho no nosso quarto, a gente pode entrar, se trancar no nosso carro, a gente pode no ônibus colocar um fone de ouvido, fingir que está dormindo e está na nossa mente: Senhor, vai de encontro à vida daquele meu querido. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você: a oração tem o poder de romper as barreiras das prisões. Às vezes você não está falando com uma pessoa, às vezes você não tem nem notícia das pessoas, às vezes você nem sabe o que está acontecendo com aquela pessoa, e existem barreiras e mais barreiras e empecilhos que te impedem de te aproximar dessa pessoa, mas nada te afasta de uma oração intercessória. A maior distância de uma oração intercessória é do seu joelho para o chão, irmão. E eu não sei quantos centímetros tem isso, depende da sua altura. Mas o que te afasta do coração de uma pessoa é o seu joelho no chão. Será que você está disposto a orar? Entenda, Paulo está dizendo: eu estou preso, mas você está aqui comigo. Olha que coisa mais maravilhosa, irmão. Eu estou preso, mas você está comigo de dia, você está de noite, eu não te esqueci, você está sendo apresentado. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você que é muito, muito interessante, e eu acho muito importante. Você pode estar distante de uma pessoa, mas você pode estar próximo dela em oração. Às vezes você fica perguntando: meu Deus, como é que está fulano? Meu Deus, como é que está ciclano? Deus deu um caminho para que a gente possa cuidar das pessoas. A intercessão. Começa a colocar essas vidas diante do Senhor. Olha o que Paulo fala: eu estou lembrando de você de dia e de noite. E o interessante é que no versículo de número 4, eu acho muito interessante que ele vai falando assim: olha, eu quero revê-lo. Eu lembro das suas lágrimas. O nosso reencontro me encherá de alegria. Parece que isso é um tema da oração. Eu oro por você de dia e de noite, e ao orar por você, eu relembro de você. Eu lembro como você é bom, você me emociona, você me motiva, você me traz forças. Irmão, você só fica sozinho se você quiser. Você pode estar próximo em oração e intercessão pelas pessoas. Aleluia. E deixa eu falar uma coisa, e essa parte me chama muita atenção. O Paulo, ele está dizendo que ele tem ali, que ele lembra do Timóteo com lágrimas. Provavelmente quando eles foram separados, no momento em que Paulo talvez tenha sido preso. E ele fala assim: eu tenho esperança de te reencontrar. Ele está no corredor da morte, ele está para ser morto, mas há algo que motiva. Irmão, você pode estar doente, você pode estar com aviso prévio assinado na empresa. Seu marido pode ter olhado para você e falado assim: ó, não te amo mais, nosso casamento acabou. Sua esposa pode ter dito isso para você. Seus filhos ou seu irmão pode estar atolado nas drogas. Mas nunca assine uma sentença com ponto final. Porque por mais que Paulo estava numa prisão, por mais que Paulo sabia que iria morrer, ele ainda tinha esperança de um encontro. O encontro alegrava o coração dele. Se você abrir mão da restauração, se você abrir mão da vida, se você abrir mão de uma esperança de que amanhã vai ser melhor, o que será de você hoje? Aleluia. Confia no Senhor, ora até o fim, espera no Senhor até o fim, porque Ele pode mudar uma história assim. Porque senão você fica largado, prostrado, angustiado. E eu acho isso lindo por Paulo, porque Paulo, ele vai dizer que esses laços de lágrima, esses laços de amor, esses laços que no momento de dureza, de angústia, ele cria com Timóteo, são mais duradouros que os laços das festas, da risada das festas. Ah, irmão, às vezes a gente tem gente para rir com a gente nas baladas. A gente tem gente, quando a gente faz um churrasco, sempre vai ter gente. Irmão, queima a gordura de uma picanha que você vai ver. Não precisa nem ser de uma picanha, pode ser um colchão duro. Caiu o sangue do colchão duro na brasa, alguém vai bater na tua porta. Gente para rir com você tem um monte. Gente para beber com você vai ter um monte. Gente para dançar com você vai ter um monte. Mas eu quero ver gente para chorar com você. Gente para no dia da dificuldade estar com você. E esses laços valem a pena. Laços de lágrima. Laços que estão com o seu lado quando você está triste, quando você está se cortando, quando você está chorando, quando você está angustiado. Quem são essas pessoas? Porque aquelas pessoas, quando você está maquiada, bonita, cheirosa e arrasando, essas são um monte. Mas e aqueles nos seus dias de lágrima? São esses que vão te dar força. São esses que no dia da sua cadeia vai te dar força. E eu digo cadeia emocional e vários outros tipos de cadeia que você pode estar. E eu te falo uma coisa, irmão, você pode fazer a conta. Te garanto que talvez não encha as duas mãos de gente para chorar com você. Pega lá
aquela quantidade de seguidor que você tem no Instagram, divide por 3, menos 50, talvez será a quantidade que pode chorar com você, ou escorrer uma lágrima. Mas é assim que os laços ficam fortes. Pode parar e pensar as pessoas que já chorou com você, se você não tem um laço com essas pessoas. Eu lembro o dia que eu fui te ver, cara. Eu falei, o que eu vou falar pro Rodrigo, cara? Eu só dei um abraço nele. Não falei nada eloquente. Não trouxe nenhuma teologia. Só um abraço. E às vezes o que a gente precisa é só um abraço. Só um lugar para a gente colocar a nossa dor em lágrimas. Amém? E o Paulo está dizendo isso. O versículo de número 5, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Lembro-me de sua fé sincera, como era a da sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que na casa do Timóteo, o pai do Timóteo não era crente, não. O pai do Timóteo não era crente. E sabe uma coisa muito interessante? A Lloyd e a Eunice, tem-se diante da história, que elas foram as primeiras cristãs convertidas na cidade de Listra. Elas foram as primeiras convertidas na cidade de Listra. E não importa que o marido não tinha sido convertido. O evangelho que chegou na vida dessas mulheres gerou frutos. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Se você tem fé verdadeira, se a sua fé é verdadeira, se a sua fé é pura, se você teme de fato o Senhor, você vai fazer um bom contágio nos seus filhos. Quem usa essa frase é o C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples. Ele fala que existe o bom contágio, que é uma coisa inevitável, que uma coisa só existe por causa da outra. E quando você é um bom cristão, quando você tem uma fé verdadeira, isso é um bom contágio para os seus filhos. Não tem como querer falar para os seus filhos de oração se você não ora. Não tem como falar para os seus filhos lerem as escrituras se você não lê. Não tem como você falar para os seus filhos temerem a Cristo se você não teme, ou serem bons exemplos se você não é. Como eu disse aqui, acredito que semana passada, o seu filho sabe a porcaria de pai e de mãe que ele tem. Ele sabe. Porque ele vai replicar as coisas ruins que nós fazemos. Eles vão replicar as ações ruins que nós fazemos. Ou os nossos desleixos. Mas eu acho muito interessante a perspectiva que o Paulo vai trazendo aqui, que ele vai dizer que a fé nasce em casa. Ele vai dizer que a família é um solo fértil para o evangelho. Você vê que a Eunice, ela não ficou preocupada. Tadinho, meu marido não é convertido. Por causa que meu marido não é convertido, o que será do meu filho? Não, eu sou cristã e eu cuidarei do meu filho. E o filho dela é um Timóteo. Deixa eu te falar uma coisa, o melhor solo para evangelização é a nossa casa. É talvez das searas mais prestes a ser colhidas do que a nossa casa. Porque se o evangelho chegou em você é porque tem um motivo. Agora a questão é, o evangelho vem até nós e nós olhamos mais para fora do que para dentro de casa? Olha para essas duas mulheres, olha para Lloyd, olha para Eunice. A fé delas inspirou e motivou um jovem, que depois esse jovem saiu em missão com Paulo, na segunda viagem missionária de Paulo, terceira viagem missionária de Paulo. Agora esse jovem está sozinho em Éfeso, mas porque tudo teve uma raiz, uma semente. A questão é, que tipo de semente nós temos plantado dentro das nossas casas? Que tipo de árvore nós temos cuidado dentro das nossas casas? Não deposite no ímpio a responsabilidade que é sua. Não deposite naquele que não teme ao Senhor a tua responsabilidade de plantar a semente do evangelho dentro da sua casa, principalmente nos teus filhos. Não importa que a sua esposa não é convertida, não importa que seu marido não é convertido, você é, aleluia! Você é! E aí isso é interessante. Você é um agente de Deus em sua casa. Não espere pelo outro a tua responsabilidade. Amém? Querido, no versículo de número 6,
É maravilhoso. O Paulo ele vai dizer, por isso que, olha, você é meu filho na fé, eu oro continuamente por você, eu conheço você, eu sei de onde você veio, eu sei a capacidade que Deus tem em você, eu sei o chamado de Deus para a sua vida. Por isso, por eu te conhecer, amado Timóteo, o que eu faço? Por isso eu quero te lembrar. Eu preciso te lembrar, Timóteo, de avivar a chama de Deus que há em você. Avivar o dom de Deus. Sabe, meu querido, eu acho esse contexto maravilhoso. Paulo, ele diz que Timóteo, a gente entende que Timóteo já era convertido, Timóteo já tinha aceitado Jesus, Timóteo estava até caminhando com Paulo e com outros discípulos de Cristo, mas houve um momento na vida de Timóteo que foi um divisor, que foi um momento não de aceitar Jesus, mas um momento de se posicionar ministerialmente. E esse momento se deu com uma imposição de mão de Paulo e uma oração. Não foi uma oração de eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Não foi uma oração de, olha, eu recebo isso ou recebo aquilo. Foi uma oração de posicionamento ministerial. Paulo está dizendo, olha, você foi comissionado. Você foi capacitado, você precisa lembrar disso. Eu coloquei as mãos sobre você e o dom de Deus está sobre a sua vida. Então eu preciso te lembrar de uma coisa. E isso é maravilhoso. E grande parte da igreja hoje em dia fica pensando e buscando um renovo de Deus no aspecto, Senhor, me dê dons, faz algo novo, mas eu olho para esse texto, eu olho para alguns textos bíblicos e eu fico pensando, Deus não quer fazer algo novo na sua vida, Deus quer que você viva o potencial daquilo que Ele já te deu. Deus já te deu dons, Deus já te capacitou com dons. É a mesma coisa que você colocar fogo em um braseiro e não manter, a chama vai apagar. Às vezes você quer viver algo novo e deixa de viver aquilo que você já tem, aquilo que já está em você. E o Paulo, tanto em 1 Timóteo, quanto em 2 Timóteo, Paulo usa a mesma coisa, aviva o dom de Deus que está em você. Ei, entenda uma coisa, já há um propósito de Deus para a sua vida, já há uma capacitação de Deus para a sua vida. O que está faltando? É da parte de Deus ou é da nossa? Será que não está faltando um posicionamento nosso? Deus deu, Deus dá, mas somos nós que temos que usar. E o interessante é que a vida ministerial parece, sabe o que dá a entender a vida ministerial? Que quando ela fica de lado, ela vai esfriando, ela vai morrendo, porque se não morresse, não era necessário avivar. Quando você deixa de usar ou de exercer aquilo ao qual você foi chamado ministerialmente, não estamos falando de salvação, estamos falando de ministério. Quando você deixa de viver o dom de Deus para a sua vida, ele vai esfriar. Quando você deixa de viver o dom de Deus para a sua vida, ele vai esfriar e pode até se apagar. Não é salvação, é serviço. Quantos de nós já não tem mais nem vontade de fazer nada? Tinha vontade de fazer tudo, de evangelizar a China. Agora não tem coragem de falar do amor de Jesus para dentro de casa. Quantas pessoas não queriam se doar e orar pelos enfermos e pregar o evangelho e agora não tem coragem nem de ler a Bíblia? Você está salvo, mas você está apagado, porque o dom de Deus foi colocado de lado. Você esqueceu para que você foi chamado, porque o dom precisa ser, o chamado de Deus, o dom de Deus, ele precisa ser continuamente mantido. Como eu mantenho o dom? Eu estou aqui todo domingo tentando manter o meu. Eu estou nesse movimento contínuo. E aí, Diego, como é que você está? Fala aí, Brunão, tá tudo bem? Vamos conversar. E aí, vamos orar. O que eu estou fazendo? É o Rodrigo? É o Rodrigo? Não, eu só estou colocando em movimento aquilo que eu já recebi de Deus. Você precisa pôr em movimento aquilo que Deus te deu.
Você precisa pôr em movimento o chamado de Deus para a sua vida. Ele não é para ficar ali parado, porque a água parada gera dengue, meu irmão. Se você não coloca em movimento, ele vai esfriar. E aí o que você vai fazer? Aí você vai culpar todo mundo ao seu redor, por causa daquilo que você não está colocando em atividade. O dom é meu? O dom é seu. Quem deu foi Deus. Mas quem faz ele rodar é a gente. Aleluia. Eu acho isso muito interessante. Porque Paulo está falando com esse moço que está pastoreando uma igreja. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Você não precisa de algo novo. Você precisa de coragem. Você não precisa de uma coisa nova. Você precisa de coragem. Você precisa de ousadia. Você precisa de autodisciplina para viver aquilo que o Senhor já te deu, já te capacitou, já derramou sobre a sua vida. Aleluia. Você já tem. Irmão, sabe o que é você estar duro financeiramente? E do nada você pega uma calça velha, aquela calça que você está lá, você fala assim, eu vou vestir essa porque as que eu mais gosto tá lavando. E quando você veste aquela calça, do nada, você põe a mão no bolso e você encontra 20 conto. Já aconteceu isso com você? Olha aí, não é uma alegria? Você descobrir que estava liso, mas não estava? Que você tinha um negócio, mas estava escondido, largado. Talvez a comparação não seja das melhores, mas tem coisa de Deus já em sua vida. Só precisa ser trazida à tona, colocada à luz. Você precisa, porque dom de Deus precisa estar ativo. Não pode ser colocado no armário, porque senão ele esfria. Aleluia? Glória a Deus. Queridos, o dom não é uma questão de ter, é uma questão de usar. Precisa ser usado. Se tem uma coisa que eu tento exercitar todo dia, é o chamado de Deus na minha vida como pastor. Tem dia que eu não quero fazer visita. Tem dia que eu não quero. Tem dia que eu não quero responder umas mensagens, eu olho e falo, essa mensagem, Deus, eu não quero, mas eu tenho. É dom. E eu não vou responder pelo Rodrigo, vou responder pelo dom. Eu não vou ir pelo Rodrigo, eu vou ir pelo... Aí você está falando, nem vou chamar o pastor, porque não gosta. Você não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou dizendo que o dom é maior que a gente. Eu tenho que fazer pela ousadia, não pelo Rodrigo. Eu tenho que fazer pelo chamado, não pelo Rodrigo. E aí quando você conversa com a pessoa fala assim, pastor, como Deus te deu sabedoria? Eu falo, você é doido, Deus é embaçado mesmo. A gente precisa viver, irmão. Você tem um chamado? Qual é o seu chamado? Tem gente até que esqueceu que tem um chamado. Deus te chamou para quê? O que você fazia? Quando foi colocado as mãos, você se posicionou, falou assim, gente, eu lembro de um dia, que eu fui na Assembleia de Deus do Bom Retiro, que tinha no Bom Clima, e eu vi aquele culto maravilhoso, e eu falei assim, eu quero ser um pregador. E a minha música foi consagração, estava tocando consagração, celebrarei a ti com o meu viver. Por isso que a Shirley quando canta, eu falo, canta a consagração aí, Shirley, porque é a música daquele dia que, foi aquele dia, não foi um dia de eu estar aceitando Jesus, foi um dia de falar assim, Senhor, eu entendi, eu celebrarei a ti com o meu viver, eu cantarei e contarei as tuas obras, é isso, e esse dia, para cá, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu já tinha aceitado Jesus, mas eu entendi o meu chamado. Eu comecei a fazer culto lá no Bom Retiro, onde até conheci o Douglas, na empresa que eu trabalhava. Mas você era pastor, você era diácono, você era obreiro, não era nada. Eu só era um cara que tinha uma chama no coração e sabia que Deus tinha me chamado. A gente precisa viver isso, a ousadia do chamado de Deus para a nossa vida. A gente precisa viver a ousadia do chamado de Deus para a nossa vida. E aí, o versículo de número 7, eu acho muito interessante, porque o Paulo ele vai dizer uma coisa muito legal, ele vai dizer assim, pois, ô Timóteo, deixa eu te falar uma coisa,
pois Deus não nos deu o espírito que produz temor. Quer dizer, quando fala assim, pastor, você pode pregar? Eu não tenho medo. Pastor, precisa ir aconselhar um casal que está lá com a faca na mão. Gente, eu já subi em caçamba de caminhão querendo se lançar para cima de outro caminhão. Eu já saí rolando no chão com gente com faca na mão. Eu já entrei nos muquifos para pegar viciado. Chegar em casas que o sofá de 3 lugares está de ponta cabeça e o endemoniado. Eu? Não. A ousadia do chamado. Saber quem você é, quem te capacitou, quem te colocou lá. Sabe por quê? Porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia, irmão. É claro que você tem que entender qual é o seu chamado. Não adianta se o seu chamado é você querer exercer outro. Vou colocar o Diego para expulsar o demônio lá, doidão. Ele vai chegar lá e falar assim, então, como o Calvino disse. Ficando. Espetadinha. Mas o chamado do cara é ensinar. E eu não vou ensinar como ele ensina. A profundidade de algumas coisas que ele faz, ele me ensina. Mas cada um na ousadia do seu chamado. Da mesma forma com que a ousadia da irmã Antônia, que vem andando de lá do São João aqui para diaconar, e vem, e lava, e leva as louças. Fala, irmã Antônia, a gente não me leva, eu vou de ônibus, mas mulher, calma, e o marido está lá enfermo, e cuida do marido, e cuida da casa, e cuida da igreja, e serve. Quem? Será que eu não consigo ser irmã Antônia? Mas a irmã Antônia também não vai estar aqui na frente falando, porque não é dela. Não é o chamado dela fazer um sermão de domingo. Cada um tem que entender o seu chamado e com ousadia viver. Com ousadia. Sabe, irmão, por quê? Sabe o que acontece? Porque Deus nos dá um espírito de poder, amor e autocontrole. Isso é muito importante para a gente pensar, que são 3 características de um bom servo. Um bom servo, ele tem que entender que ele tem poder. Independente da área que ele está indo, eu tenho poder, eu estou exercendo algo poderoso. Eu estou vivendo algo poderoso, foi Deus que me capacitou. E o poder dá o quê? Ousadia. O poder dá intrepidez. O poder dá energia. Um servo de Deus, ele tem poder. O servo de Deus, ele não pode estar lendo, vida, céu. Não, irmão, pelo amor de Deus. Tenha bom ânimo. As dificuldades vêm, mas erga a cabeça, como diz um samba antigo. Vou abrir parênteses. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É assim. Sabe por quê? Porque o chamado tem que continuar, irmão. Aleluia. E aí, outra coisa que o chamado de Deus faz, o bom servo, ele tem amor. Eu já vi pessoas com sermões maravilhosos, bem construídos, eloquentes. Eu falo, poxa vida, que maravilha de sermão. Com muito poder, mas falta amor para as pessoas que estão ouvindo. Amor naquilo que está fazendo. Porque nós estamos lidando com a noiva do Cordeiro, irmão. Ele morreu por nós. E quem sou eu para, de alguma forma, bater na noiva de Jesus Cristo? Você está entendendo a profundidade disso? Mas uma coisa também que acompanha o chamado de Deus é o domínio próprio, é o autocontrole. E essa regrinha de 3, ela é fundamental para o sucesso de um ministério. Tem poder? Tem amor? Tem domínio próprio? Porque tem cara que prega bem, tem cara que tem amor pelas vidas, mas que não vale a água da salsicha, vive caindo nos mesmos pecados, não controla o corpo e acha que está tudo bem, não controla a mente, não controla a boca. Não é assim o chamado de Deus. O chamado de Deus, Ele te capacita para que você viva intensamente, com poder, amor e domínio próprio. Aleluia. Queridos, do versículo 8 em diante, o Paulo ele vai dizer o quê para o Timóteo? Portanto, jamais se envergonhe de falar aos outros sobre nosso Senhor,
E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por amor das boas novas. Ele está chamando o cara para sofrer. Olha a pregação desse evangelho. Não é venha ter a casa própria, não é venha ter a pessoa amada, não é vem que nada vai acontecer com você. Vem comigo, cola na minha, que tu vai sofrer comigo. Olha que coisa mais louca. E aí ele vai dizer no versículo 9: pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Jesus Cristo. Meu irmão, quando você entende que Deus tem um projeto na sua vida, quando você entende que Deus tem um propósito na sua vida, como eu disse, esse texto, esses 2 versículos até confirmam um pouco do que eu falei. O evangelho ele te ensina a sofrer, porque sofrimento vai ter. Olha o que Paulo está dizendo: vem sofrer comigo, mas vem sofrer com uma certeza: Deus é bom, Deus é santo, Ele te ama, Ele te escolheu e Ele tem vida eterna para você. Quem vai me impedir? O que vai me parar? Quem vai me bloquear? Irmão, nós só sofremos desesperadamente quando depositamos muita confiança nessa vida. Repara que a maioria dos nossos sofrimentos são baseados nessa vida. Ai, perdi meu emprego, dinheiro, ai, meus sentimentos, minha saúde, tudo é relacionado a essa vida. Mas o evangelho te projeta para além dessa vida. Ele te ajuda a viver essa vida para além. Amém? Amém? Olha só, versículo de número 10. Agora, Ele tornou tudo isso claro para nós, com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte, e iluminou o caminho para a vida, e a imortalidade por meio das boas novas. O Paulo está dizendo assim: sabe esse evangelho que a gente prega, Timóteo? Esse evangelho aqui não é o evangelho da casa própria não, Timóteo. Esse evangelho aqui não é o que você vai ser o ferradão que vai dominar sobre todo mundo, Timóteo. Esse evangelho aqui é que a gente prega, é a fé de que apesar deste mundo, nós somos eternos. Que apesar das coisas que se levantam, nós somos eternos. Timóteo, não tenha medo, porque a mensagem que a gente prega fala de vida eterna. Aleluia. Versículo 11. Das quais Deus escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Eu posso estar sofrendo o que for, mas eu sei para que eu sirvo. Deus tem um propósito na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa: quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, você não tem medo do que acontece. Quando você conhece e discerne o propósito de Deus na sua vida, você não tem medo das coisas que se levantam. Versículo de número 12. Por isso estou sofrendo assim, eu estou sofrendo por causa do evangelho. Mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem eu creio. Tenho certeza de que Ele é capaz para guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Confiança em Cristo é o que nos faz caminhar, irmão. Toda vez que a gente murmura, a gente está desconfiando de Cristo. Toda vez que a gente fica de alguma forma infrutífero, nós estamos desconfiando daquilo que Cristo veio. Jesus diz que nós devemos ser como servos vigilantes, que não sabe a hora que o Senhor volta, mas que está o tempo inteiro, como escoteiro, sempre alerta, sempre disposto, sempre trabalhando. Versículo de número 13 vai dizer o quê? Apegue-se com fé ao amor em Cristo Jesus, ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Quer dizer, gente, existe um caminho. Você não se apega ao Rodrigo, você não se apega ao avivamento bíblico, você se apega a Cristo Jesus. Às vezes nós estamos mais apaixonados pela instituição, ou por alguns homens, ou por algumas pessoas, e esquecemos de estar apaixonados por Cristo, porque é Cristo que nos faz mover e ficar firme dentro dos propósitos dos ensinos verdadeiros. Sabe, meus irmãos, nós não podemos ter vergonha. Aceitar a Cristo é aceitar o modelo de vida que Ele tem para a gente. Aceitar a Jesus é aceitar o que Ele tem para mim e para você, e viver isso todos os dias.
Agora, o Paulo está caminhando para o final do capítulo de número 1, e olha que interessante o que ele diz. O cara está preso, o cara está ali escrevendo uma carta de motivação. E olha o que se passa, versículo de número 14, olha que interessante. Pelo amor do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Versículo 15, olha isso. Como você sabe, todos da província da Ásia, ele está dizendo todos os irmãos da província da Ásia me abandonaram. Inclusive, Fígelo e Hermógenes. Quer dizer, os dois caras deixaram ele. A província da Ásia deixou o apóstolo Paulo. O cara está preso e ele ainda tem... Alguns irmãos viram as costas para ele com vergonha, ou porque se deixaram levar por algum outro tipo de evangelho que não era evangelho verdadeiro. Versículo de número 16. O Senhor demonstre misericórdia a Onesíforo. Bom nome aí para quem vai ter filho, já tem um bom nome bíblico aí. Onesíforo, vai ser lindo. Vamos lá. Que o Senhor demonstre misericórdia a Onesíforo e a sua família, pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca me envergonhou por eu estar na prisão. Nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Versículo 17. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. 18. O Senhor lhe mostre misericórdia no dia da sua volta, da volta de Cristo. E você sabe muito bem quanto ele me ajudou em Éfeso. Olha o que eu quero dizer aqui. Chegando no final. O Paulo está na prisão. O Paulo está preso, prestes a ser morto. Ele escreve essa carta para o Timóteo. E como eu disse, na vida do apóstolo teve frustrações, teve alegrias, gente que esteve do lado dele, gente que se foi. Olha o que ele diz. Ele diz que os irmãos da província da Ásia e dois ajudantes dele, duas pessoas comissionadas diretamente por ele, o abandonaram, viraram as costas para ele. Ele só está relatando, ele não está dando ênfase para essas pessoas. Só que aí ele ressalta um homem e sua família. Uma igreja e dois cooperadores. Mas um homem foi capaz de alegrar a vida do Paulo. O Onesíforo, o nomezinho danado, o Onesíforo. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? E o que Paulo está tentando ensinar para o Timóteo, um homem que ele está passando o cajado, um jovem que vai agora ser um apóstolo? Um apóstolo não, vai assumir a igreja e continuar o chamado? Não se preocupa, porque na vida você vai ter decepções. Acabou. Irmão, você só se frustra quando você põe expectativa. Quando você põe muita expectativa, você se frustra. Olha o que ele está dizendo. Ei, relaxa. Tem aqueles que no caminho vão de alguma forma te frustrar, mas sempre haverá aqueles que vai te ajudar. Sempre ter um Onesíforo, sempre vai ter um Onesíforo para te motivar. E sabe o que eu aprendo com Paulo, e você deve aprender com Paulo? Não olhe tanto para os que te frustram, mas valorize os que caminham com você. Quantas vezes nós não pensamos abrir mão das coisas? Quantas vezes nós não pensamos parar? Às vezes a faculdade, porque um professor pega no pé, mas tem um professor bom lá que está com você. Na empresa, que tem um encarregado que está pegando no seu pé, mas sei lá, teve alguém que o RH te ajuda. Sempre haverá alguém, mas a gente tem, os nossos olhos sempre se voltam para as frustrações e decepções. Sempre haverá pessoas para estar com você, mesmo que seja uma. Mas esse um será um bálsamo para te ajudar no dia da sua tristeza. O Paulo escreve essa carta da cadeia, preso, prestes a ser morto, e uma carta cheia de motivação, irmão. Uma carta que passou os milênios e chega até nós. Muitas vezes que não estamos em condição de cadeia, muitas vezes que estamos cercados de pessoas legais, cercados de conforto, cercados de alegria, mas que estamos frios. Sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Aceite o chamado de Deus para a sua vida. Aceite o chamado de Deus para a sua vida, porque você caminhará
apesar das pessoas, porque você caminhará apesar das circunstâncias, porque você viverá no poder, no amor e no autocontrole, porque quando nós exercemos os nossos ministérios, nós nos tornamos melhores, pessoas mais amáveis. Quando exercemos os nossos ministérios, o poder de Deus está conosco. Quando exercemos os nossos ministérios, começamos a aprender a ter o domínio próprio. Sabe, eu quero te relembrar uma coisa, eu quero te falar uma coisa, no ano de 2003, minha mãe foi a primeira a se converter em casa, e quando minha mãe se converteu, na década de 90, acho que era 94, foi isso, mãe? 94? 94 minha mãe se converteu, e minha mãe entrou meu pai não era crente, meu pai era simpatizante, tá bom, meu pai se converteu em 2000 eu esqueci. 2018, meu pai se converteu em 2018, minha mãe se converteu em 2004, minha mãe era a única crente de casa. Aí meu irmão Renato se converteu, minha mãe começou a fazer culto dentro de casa lá. E toma culto, se batizou, campanha de não sei o que, campanha do não sei o que lá. E eu morava lá, né? Um belo dia em 2003, na sala da casa da minha mãe, eu aceitei Jesus. Meu pai ainda não tinha entendido o evangelho na vida dele. Mas apesar do meu pai, eu olho para esse texto, eu lembro disso, a fé da minha mãe me motivou, me conduziu e me trouxe. E essa fé que foi sendo trazida, como eu disse, depois de 2003, quando foi mais ou menos em meados ali, de alguns anos que se passaram, eu tive aquele impacto na igreja que eu disse para vocês, Assembleia de Deus Bom Retiro, mais ou menos 2023, 2024, não lembro, eu sou péssimo para data. Mas quando foi no ano de 2009, 2010, que eu cheguei na igreja de São João, 2009, que eu e a Márcia chegou na igreja de São João, a Márcia estava grávida do Isaac. Eu estava sentado com os irmãos e fui assistir um culto na igreja do Avivamento Bíblico na Avenida Mulungu. E naquele dia o pastor Saul estava pregando, e se eu não me engano ele estava pregando sobre Marta e Maria, sobre serviço e sobre a contemplação. Aquela mensagem falou fortemente com o meu coração, e ele conhecia minha mãe, conhecia todo mundo, mas eu não conhecia exatamente a minha vida. E naquele dia, quando ele fez o apelo, eu fui lá na frente, dobrei os joelhos, e eu não aceitei Jesus aquele dia. Aquele dia de 2009, foi o dia em que eu dobrei os joelhos, e provavelmente alguns de vocês estavam lá. Damares talvez estava lá naquele tempo. Talvez o Geraldo era diácono naquele tempo, né, Geraldo? O Geraldo era diácono quando eu cheguei na igreja. Pessoas que estão aqui me vendo e que hoje eu pastoreio eram já oficiais da igreja naquele tempo. E eu dobrei o joelho não aceitando Jesus, eu dobrei o joelho aceitando o chamado de Deus para a minha vida. Ninguém ali sabia daquilo. Talvez o pastor orou acreditando que eu estava aceitando Jesus, mas aqui dentro eu estava dizendo, eu entendi, eu estou aqui. Eu quero dizer para você que desde 2009, desde outubro, novembro de 2009, agosto, a Márcia é a mulher do calendário, ela está ali, agosto. Desde agosto de 2009, nunca mais eu me afastei um dia da igreja. Nunca mais. Eu não sei o que é perder um culto. E eu não sei o que é não trabalhar para Jesus Cristo. E eu sou feliz com isso. Sabe, porque eu acredito que assim como Timóteo, às vezes a gente tem que ter um dia marco da nossa vida. Um dia que a gente aceita Jesus. E um dia que a gente aceita o chamado de Deus para a gente também. Fala assim, eu também. Esse negócio é para mim. Tu está falando de mim, Senhor. Eu não sei o que vai ser, mas eu vou celebrar a minha vida, a tua vida como eu viver. E eu quero dizer para você isso essa noite. Como eu disse, eu estou vendo aqui um diácono de quando eu cheguei na igreja. Pessoas que me receberam na igreja, que nem a Damares. Pessoas que têm chamado ali, a Shirley, já era do Ministério de Música. A Shirley era desse tamanho ainda, não mudou nada. Estava lá, talvez louvando no dia, o Henrique, irmão Édio, irmã Marisa, irmã Antônia já era diaconisa lá. Pessoas, o Dário já era crente, já estava batizando as pessoas. A Grace
era só um pouco menor. Mas entenda uma coisa, o que eu estou dizendo? Desde 2009, eu tento com ousadia viver o chamado de Deus para a minha vida. Existem momentos de salas escuras, de prisões, de dores na alma. Mas sempre tem um Onesíforo que vai lá, bate na cadeia, dá aquela força, aquela ajuda, aquele abraço. Eu quero dizer para você que não é fácil. Mas eu quero dizer para você também, que não tem outro caminho, a não ser viver o chamado de Deus para a sua vida. Ele te ama. Sabe? Eu coloquei um título para essa mensagem. É claro que eu estou fazendo Aviva o Dom de Deus que há em ti, mas a mensagem de hoje, eu coloquei um título. E o título é: Vem sofrer comigo. Vem sofrer por amor a Cristo. Vem se rasgar pelo Evangelho. É o que o Paulo fala para o Timóteo. Vem viver as marcas do Evangelho na sua vida. Eu estou vivendo o Evangelho e nada está me parando. É o Paulo falando. Eles acham que eles vão me matar, mas eles se enganam, porque eles podem me parar, mas ninguém para o Evangelho que sai da minha vida. Eles podem calar minha boca, mas não vão calar a boca de quem ouviu o Evangelho através da minha vida. Porque o Evangelho é maior que eu. É o Paulo falando. O Evangelho está em nós. E eu quero te convidar. Eu não sei, de verdade, irmão. Eu vejo muita gente fria. Que eu digo fria no aspecto de que deixou de lado o chamado de Deus. Colocou no guarda-roupa. O chamado de Deus está cheirando naftalina, irmão. E aí fica apático, o amor fica frio. Deus te chamou para ensinar, Deus te chamou para pregar, Deus te chamou para orar, Deus te chamou para evangelizar, Deus te chamou para ensinar, Deus te chamou. E nós precisamos viver esse chamado. Eu quero te convidar a estar em pé. Eu quero te convidar, você,